Queridos irmãos, queridas irmãs, dando sequência agora no vídeo 331, o vídeo anterior, ele ficou um pouco menor, porque encheu a memória, aí deu uma panezinha, mas tudo bem. Mas eu dando sequência ao assunto do centro espírita que eu me encontrava. Naquele centro espírita ali, que o presidente me chamou para fazer a visita, num trabalho de obsessão, né? Como eu já expliquei lá naquele vídeo, que não podia, eu não podia estar presente. De 8 médios, tinha 6 que me conhecia. E sabia dos meus dons mediúnicos, vidência, né? Audição. Depois que terminou os trabalhos, os 6, aproveitando um momentozinho assim de conversa, eles me perguntavam assim, disfarçadamente: Luiz, as 2 manifestações que ocorreram através de mim, deu para você notar se realmente era espíritos assim trazidos pelos benfeitores que estavam manifestando, ou se era eu mesmo que estava desabafando? Ai, gente, isso é tão triste. Mas e você, Luiz, nesse momento? Eu falei a verdade. Eu falei para todos eles que me perguntaram no particular, eu disse: olha, posso ser verdadeiro? De acordo com o que eu vi, todas as manifestações aqui hoje foram verdadeiras, autênticas. Ai, que alívio, graças a Deus, que bom ouvir isso de você. Eu falei: não, mas espera um pouquinho. Não foram espíritos trazidos pelos mentores. Não, não. Oh, mas como assim? Você mesmo é que manifestou-se através de você. Que? Minha irmã, você não pode esquecer que você é um espírito ocupando um corpo físico. E que da mesma forma como os espíritos se manifestam através de nós que somos médios, nós também, espíritos, podemos também usar essa ferramenta, que é a mediunidade, e desabafarmos. Ai, meu Deus do céu, não diga uma coisa. Eu falei: digo e você dê graças a Deus, porque as manifestações suas foram autênticas. Mas eu achava que era fulano, que era ciclano. Eu falei: não, era o seu personalismo, era o seu animismo, era você, era o teu eu que estava se manifestando. Ai, Luiz, pelo amor de Deus, vem para cá, Luiz, para nos ajudar. Fala: não, tem ali sobre a mesa ali, ó, sob a mesa, os melhores orientadores estão ali sobre a mesa. Quais? Livro dos Médios, Livro dos Espíritos, o Evangelho. Estude-os, que isso não acontecerá assim com tanta frequência, porque de vez em quando acontece. Então, gente, a maioria dos espíritos que manifestam nas casas espíritas são todas manifestações apócrifas. É o próprio espírito do médium que está ali
se passando por outro espírito que não ele. Ele passa-se por ele, ele finge, ele acredita que seja a manifestação de um espírito, fulano de tal, Bertano de tal. Não, é o eu dele que está se manifestando. Mas você sabe por causa do que é isso? Disciplina, disciplina, disciplina. E falta de estudar as obras básicas de Allan Kardec, principalmente o Livro dos Médiuns, o livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Então o negócio é uma bagunça ou não é? A coisa tá feia ou não está? Então, olha só para você ver. Como considera o espírito, né, dando sequência àquela ainda, como considera o espírito o corpo de que vem de separar-se? Como veste imprestável, que o embaraçava, sentindo-se feliz por estar livre dela. Isso é relativo, porque, como eu disse, não esqueci não, olha a cabecinha aqui para você ver. Eu não esqueço as coisas. O espírito no velório. Ah, você achou que eu tinha esquecido? Esqueci, não. Ih, meu amigo, ó, se você pedir dinheiro emprestado para mim, você tá perdido. Até lá no caixão eu vou te cobrar. É brincadeira. Então ele bateu a mão assim às costas e perguntou para mim: quem é que morreu, Luiz? Aí, como eu já expliquei no outro vídeo, não vou explicar agora de novo, eu falei, você sabe que eu não sei. Aí ele pegou e falou para mim: se você descobrir quem é, você me fala. Deixa comigo. De repente eu vi ele abraçado a mamãezinha dele, que estava sentada ao lado do caixão, onde o corpo dele estava sendo velado. E ele abraçado, consolando a mamãezinha dele, só que ela não o via, né, coitadinha? Que ela encarnada e ele desencarnado. Mas ele abraçado a ela. E ele até comovido com o pranto da mamãezinha dele. E ele olhava assim, sabe? Assim no corpo que estava sendo velado. Ia lá, mexia assim, sabe? Naquele véuzinho que eles põem assim. Engraçado, as pessoas ficam mexendo naquilo ali, né? Sabe por quê, né? Eu fico analisando tudo isso. Eu sou doido mesmo. As pessoas mexem naquele véuzinho, mexem, tocam um mosquitinho. Pra quê? Eu não entendo. Esse estado de loucura das pessoas nesse momento. Porque sentimento de amor não é. Não é sentimento de amor essa atitude, não. A pessoa toca, sabe? Põe a mão sobre a mão do defunto. A pessoa passa a mão no rosto do defunto. Passa a mão na testa. E o pior, o mandioca aqui, que uma vez abriu o olho de um amigo meu que tinha desencarnado. Vai ser besta, gente. E mexe nas florzinhas, mexe pra lá, mexe pra cá. Dobra o véuzinho, desdobra o véuzinho. Toca mosquitinho pra lá, mosquitinho pra cá. Olha que estique de loucura. Essas pessoas têm que sair dali e têm que ir correndo para o consultório de um psiquiatra, porque isso é doido. Isso é direito. Eu entendo que é direito. Eu entendo. Aquilo é uma forma da pessoa pôr para fora algum tipo de sentimento que a gente desconhece. Mas se a pessoa puder se conter,
naquele momento, é bom para ele. É bom para ele. E é bom também para quem desencarnou. Tudo bem, continuando. De repente ele voltou e me perguntou de novo, assim, você descobriu quem é que morreu? Você sabe que eu não descobri ainda, só. Mas eu vi dizer ali que já vão enterrar já o corpo e eu até agora não descobri quem é que morreu, só. Tá. Eu falei, não, mas não dá tempo, aí se descobriu, eu te falo pra você. E eu falei nada. E eu vi, quando ele acompanhou a mamãezinha dele até lá no esquife, na lápide, né, no túmulo. E eu vi quando ele, abraçado com a mamãezinha, voltou com ela para sua casa. E aí? E aqueles que vão para debaixo, junto com o corpo? E aqueles que vão para o umbral? Então, como veste imprestável que o embaraçava, sentindo-se feliz por estar livre dela. Isso é relativo, porque tem espíritos que nem sabem que desencarnou. Então, como que ele vai se sentir feliz por se ver livre daquela veste, daquele corpo? Tem espírito que, preso ali ao corpo físico, dentro do túmulo, através do psicossoma, do fluido animalizado, carregando ele ali, aliás, possuindo ele, tendo ele ali, todo sentimento de que ele está vivo e sentindo os macrófagos, né, que são os micróbios, os vermes ali, consumindo o seu corpo físico, porque o sentimento que ele tem por ele estar materializado ali naquele corpo, aquele sentimento materializado, porque ele acha que é ele que está ali dentro daquele caixão e tudo mais, o sentimento que ele tem é de que ele está sendo consumido pelos vermes, pelos micróbios. Então, você acha que ele, naquele sentido ali, ele está sentindo-se feliz por se ver livre do corpo? Se ele está sentindo ali a presença do corpo? Se ele sente que nada lhe aconteceu? Aqueles que se encontram nas regiões umbralinas depois de ter cometido algum crime, algum suicídio, algum delito aqui na Terra, ele corre para lá e corre para cá e corre para lá, achando que ainda se encontra no corpo físico. Você entendeu? Porque ele apalpa o corpo, é carne. Se ele fere, sai sangue. Ele sente fome, ele sente frio, ele sente sede, ele sente calor, ele desmaia de fome, ele desmaia por tudo quanto é o fator. Então, ele sente que está no corpo físico. Então, ele não tem outro sentimento ali, a não ser o sentimento de que ainda se encontra no corpo físico. Então, ele não se sente feliz por se ver livre do corpo físico, porque ele, de repente, tudo mudou em sua vida e ele que se via num hospital ou que se via em uma comunidade, de repente ele se vê lá nessas regiões umbralinas, porque semelhante atrai semelhante. Agora, olha o que é o esmiuçamento. O espírito que encontra-se num grau mais adiantadozinho, um pouquinho, que não cometeu nenhum desses delitos todos, que foi justo, digno, que fez por merecer,
que andou de acordo com os desígnios das leis de Deus, foi honesto, você entendeu? Quando ele desencarna, esse nível de espírito, quando ele desencarna, aí sim, ele, por alguns instantes, ele se sente feliz por estar livre daquele corpo. Ele se sente feliz por estar livre daquele corpo, porque aquele corpo era um peso no seu eu. É como ele se vê, o espírito que tem um certo merecimento e que recebe algumas intercessões, alguma coisa assim, ele se sente como a lagarta. Olha a comparação da lagarta. Sabe aquela lagartazinha que vive no canteiro comendo a couve? Tchuc, 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 tchuc. Ela come, que é a lagarta. Você sabe o que é a lagarta, né? A lagartazinha assim. Ela come. De repente, ela procura um local lá na beira do telhado e ela se transforma em um casulozinho. Você entendeu? E ela fica ali naquele casulozinho durante 14 dias. Eu falo porque eu já pesquisei isso aí. Aí, gente, o que acontece? Ali dentro daquele casulo, durante aqueles 14 dias, ocorre um processo que chama-se metamorfose. A lagarta que andava se arrastando primitivamente, de repente, eclode daquele casulo na forma de uma borboleta. E aí? É o espírito. A lagarta é o corpo físico. A borboleta, a lagarta é o corpo físico. A metamorfose é a lagarta se transformando, se melhorando moralmente e intelectualmente. Depois daquela metamorfose, daquela transformação, aquele corpo metamorfoseado, aquela casca, aquele, né, aquele casulinho, né, que eu acabei de dizer, mas esqueci agora, aquele casulo é o corpo físico. Aí lá de dentro, sai a borboleta. A borboleta é o espírito. A borboleta pode sobrevoar os jardins, pousa aqui, pousa ali, sem dificuldade alguma. Ela visita várias flores de diversas espécies. Ela não só se alimenta do néctar das flores, como ela realiza, ela contribui com as flores na polinização, quando ela introduz ali aquele tentáculozinho dela para chupar um melzinho, gruda ali um pólenzinho no tentáculo e quando ela busca uma outra flor, ali ocorre uma fecundação, é onde a outra flor
se fecha, germina, cria-se semente e ali ocorre a multiplicação. Então a borboleta é o espírito livre daquele casulo, daquele corpo da lagarta que vivia se arrastando. Nós podemos dizer que somos ainda lagarta, porque vivemos preso a esse corpo que é muito útil, é necessário, mas que saibamos viver neste corpo com dignidade, com honradez, com simplicidade, com honestidade, porque são todos atributos os quais um dia nos levarão a essa metamorfose espiritual. E quando essa metamorfose ocorrer, o nosso eu se tornará diáfano. O espírito perderá a forma. Esse corpo não existirá mais. Nem o espírito terá forma. Todos nós caminhamos como a lagarta para nos transformarmos numa borboleta, para participarmos da multiplicação na seara do Mestre. Mas só logra êxito aqueles que agem de acordo com os desígnios das leis divinas. Porque aqueles que não agem de acordo, o que ocorre? Eu não sei se você sabe, depois a borboleta, antes dela morrer, olha só para você ver, ela morre, aquela forma, ela perde aquela forma de borboleta. É o espírito perdendo a forma. É o espírito perdendo aquela forma. É onde ela se transforma em diáfano. Mas a borboleta, antes de morrer fisicamente, ela procura uma folhazinha e bota ali os ovinhos. Centenas de ovos ela coloca ali naquela folha. E aqueles ovos, daí a alguns dias, eclode em centenas de lagartazinhas. Olha o ciclo da evolução. Se aquelas lagartazinhas fizerem por merecer, elas não serão extintas antes também de ter o mesmo destino que sua mamãezinha, que se transformou numa borboleta. Mas se elas não tiver a mesma sorte que a mamãezinha, vem lá o dono do jardim ou do canteiro, joga veneno e mata todas as lagartas. É o que acontece com todos aqueles que encontra-se no caminho das leis divinas, mas que não se faz por merecer, que não alui uma palha. São os mortos-vivos, os vivos-mortos, que por uma eternidade, nesta forma de lagarta, permanece, nunca se preocupando que um dia ele pode vir a se tornar uma borboleta
mas por não acreditar nas capacidades que tem na forma de uma lagarta, ele continua até que alguém vem, lhe pisa em cima e lhe estraçaia, lhe mate, ou que alguém vem e lhe joga uma pesticida, ou uma inseticida, ou uma coisa assim, e acabe com a sua raça. É assim. Então, você viu o ciclo da evolução? Lagarta. Somos todos nós. Esse corpo pesado. A borboleta é o espírito que se libertou daquele corpo de lagarta. Só que essa metamorfose tem um preço que nós temos que pagar por ele, que é a renúncia do mundo material, visando o mundo espiritual, a vida futura. Vamos para o próximo vídeo.